Ótima notícia para o torcedor do Palmeiras, está chegando ao fim o contrato de Lucas Lima, um dos piores negócios da história do Verdão. Vou dar detalhes sobre quanto o Lucas Lima levou durante o período em que foi jogador do Palmeiras. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Que história é essa de que o Tricolor vai disputar a final da Sul-Americana com o estádio quase vazio? Tem ainda informação super importante envolvendo o Atlético Mineiro e um suposto interesse do PSG. O dono do PSG estaria de olho na SAF do Galo. Bora te contar também sobre Renato Gaúcho, bravo com um ex-jogador do Flamengo. Tem as últimas do mercado, mais um ato de indisciplina no Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e minha missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que todo dia prepara as melhores cotações. Nessa terça-feira tem mais amistosos de seleção. Se você ainda não se deu bem, vai ter a chance no confronto entre Jamaica e Argentina às 21 e México e Colômbia com cotações espetaculares às 23. Tem Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Paranaense jogando na Vila. Na quarta-feira, rodada completa, queria chamar a atenção para o jogo entre Fortaleza e Flamengo. Dá uma olhada nas odds desse jogo, escolha quem vai vencer e se dê muito bem. Só para lembrar, para você fazer seu cadastro na 1xBet e começar a apostar, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar contando que o Rodrigo Caio vai passar por artroscopia. A previsão da cirurgia estava marcada para essa terça-feira. A artroscopia nem é dos procedimentos cirúrgicos mais demorados, pelo contrário. Mas ele não joga mais nessa temporada. A última vez que o Rodrigo Caio atuou foi em 10 de julho. Optou-se por um tratamento conservador, não funcionou e agora o Flamengo vai tentar recuperá-lo para que ele possa participar da pré-temporada no ano que vem. Quero contar que Renato Gaúcho está bravo com o ex-jogador do Flamengo. Nessa terça-feira, o treinador do Grêmio foi perguntado sobre a fama de cobrar pouco em treinos, de dar muitas folgas. E o Renato Gaúcho, durante essa pergunta, foi avisado de que as críticas, quando do Flamengo, viriam do ex-goleiro César, ou do goleiro César, que é ex-jogador do Flamengo. E o Renato Gaúcho respondeu da seguinte maneira, abre aspas: "No Flamengo é impossível alguém ter falado, porque no Flamengo a gente mal conseguia respirar, estávamos em 3 campeonatos. Foi aí que o jornalista disse que a crítica teria vindo do goleiro César. Aí o Renato responde: ah, o César, eu sei por que ele falou. Ele tá no Flamengo ainda?" Indagou o Renato Gaúcho, sendo irônico, e todo mundo sabe que o Renato, ou que o melhor, que o César não está mais no Flamengo, o contrato dele se encerrou, atualmente defende o Boa Vista de Portugal, havia passado na temporada passada no Bahia por empréstimo, goleiro que não deixou boa impressão, ele não conseguiu. A verdade é que o César não tinha tamanho para defender o Fla. O Renato também foi perguntado, questionado, sobre críticas que recebe da mesma maneira, por exemplo, no Grêmio, e o Thiago Nunes teria sido um daqueles que criticou. Renato respondeu ao Thiago perguntando quais os títulos que o Thiago Nunes já conquistou. Enfim, Renato Gaúcho ficou meio chateado com a pergunta. Bora falar sobre Lucas Lima, que está deixando o Palmeiras. O contrato do Lucas termina em 31 de dezembro. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Nicola? Está deixando o Palmeiras se desde o começo do ano ele está no Fortaleza? Sim, está no Fortaleza, mas segue vinculado com o Palmeiras. A partir de 1º de janeiro se encerra um período de 5 anos de contrato. Desde janeiro de 2028, Lucas Lima tinha vínculo com o Verdão, com salários estratosféricos. Os salários começaram em 600 mil por mês, fixos em carteira, além de 250 mil de imagem. Ou seja, ele começa no primeiro ano de contrato ganhando 850 mil e a cada novo ano acrescia-se 50 mil reais. Na atual temporada, o Lucas Lima tem garantidos 1 milhão e 50 mil por mês. Além da bonificação de 15 mil por partida jogada, como ele está defendendo o Fortaleza, ele deixa de receber esse bônus. Só uma curiosidade: o Lucas Lima disputou, segundo o site oficial do Palmeiras, 171 partidas vestindo o manto alviverde. 171 vezes 15 e apenas com bonificações o Lucas Lima vai deixar o Palmeiras tendo embolsado 2,5 milhões de reais. O pacote total do Lucas Lima ao Palmeiras vai ser superior a 60 milhões de reais. Verdão não vai receber absolutamente nada com a transferência do atleta ou com o fim do contrato. Lucas vai ter de buscar um outro clube. Ao menos encerra-se aí um dos maiores prejuízos recentes da história do Verdão. Jogador que foi bem pouco útil, 171 partidas, só 12 gols marcados, na maior parte do tempo reserva. E o prejuízo só não foi superior a esses 60 milhões de reais, porque de agosto a dezembro do ano passado e durante toda a temporada de 2022, o Lucas esteve emprestado ao Fortaleza.
Nesse período, Fortaleza assume 70%, ou melhor, Fortaleza assume 30% dos vencimentos, os outros 70% ficam sob responsabilidade do Palmeiras, ou seja, o Verdão desembolsa pouco mais de 700 mil por mês com o Lucas Lima, mesmo não tendo o jogador desde agosto do ano passado. Tá bom para você? Gostaria que você usasse o espaço para comentários para opinar a respeito desse assunto, tá? Bora falar agora sobre Pedro, atacante da seleção brasileira, com o pé na Copa do Mundo. Pedro deixou boa impressão na vitória por 5-1 do Brasil contra a Tunísia. Centroavante do Flamengo atuou durante todo o segundo tempo e aproveitou a oportunidade. Ele teve algumas chances de gol, em uma delas depois de um desvio da zaga, a bola sobra para ele bate de primeira para marcar o 5º gol da seleção brasileira, que havia virado no primeiro tempo por 4-1 em cima da Tunísia. Time adversário que não perdia 7 jogos e nem tomava gol a 7 jogos. É bem verdade que o nível de enfrentamento bem mais baixo. O Brasil deitou e rolou contra uma Tunísia que bateu bastante, que fez faltas, que provocou, enfim. Além do Pedro, que praticamente sacramentou seu lugar na Copa do Mundo, até porque o Matheus Cunha, seu concorrente, havia ido mal no jogo anterior, marcaram para a seleção nesta terça-feira. Foram 2 gols do Rafinha, que é muito bom jogador, um gol do Richarlison, mais um do centroavante da seleção brasileira, um do Neymar de pênalti, Neymar cobrando pênalti, vive fase espetacular. Seleção que não tem mais amistosos daqui até a Copa do Mundo. Agora é aguardar a última convocação do Tite pro Mundial e acompanhar o desempenho da seleção. 26 atletas podem ser convocados. Entre as dúvidas que restam, Daniel Alves será chamado ou não? Tite cogita a possibilidade de ter só o Danilo como lateral direito se precisar. Pode ter o Militão improvisado. Outra dúvida, quem será o 4º zagueiro? A tendência é que o Bremer assuma essa condição. No ataque, Matheus Cunha ou Pedro. Hoje eu diria que está bem mais pro Pedro. E você, quem seriam os seus convocados? Como é que você resolveria essas últimas dúvidas? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar sobre uma informação exclusiva. Começou a picotar ou pipocar nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que o dono do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, que é presidente do PSG e também ligado à família real do Catar, tem a intenção de comprar o Atlético Mineiro. Você sabe que o Galo está em processo de SAF. Até o fim dessa temporada, a ideia é que o Atlético tenha virado uma sociedade anônima do futebol e existem negociações com pelo menos 10 grupos de investimento internacionais, um deles a Fenway Sports Group, aquela empresa que detém os direitos do Liverpool. A história do Nasser Al-Khelaifi do PSG surgiu nas últimas horas e eu mandei mensagem para um dos 4Rs, ele pediu para que eu não o identificasse e vou manter esse sigilo. Mas a resposta, quando perguntado sobre a possibilidade de uma negociação, foi a seguinte, abre aspas: temos bons fundos e clubes interessados, mas não podemos citar nenhum nome em função dos acordos de confidencialidade, fecha aspas. Imagino que se o Nasser Al-Khelaifi não tivesse procurado o Galo, seria mais fácil que essa pessoa do Galo com quem conversei descartasse. Não, Nicola, não tem nada de PSG, não tem nada de Nasser Al-Khelaifi. Embora também não dê para cravar que existem negociações entre Galo e os donos, ou o dono do PSG, porque não houve essa confirmação de forma oficial. O que pode ajudar a explicar o interesse do pessoal do PSG no futebol brasileiro? Vocês sabem que o Bahia acaba de ser comprado pelo Grupo City. Grupo City que tem como donos, como proprietários, um fundo dos Emirados Árabes, o maior fundo dos Emirados Árabes. E existe uma rivalidade gigante entre os Emirados Árabes e o Catar. Você sabe de onde é que vem o dinheiro dos donos do PSG? Exatamente do Catar. O Nasser Al-Khelaifi é o CEO da Qatar Sports Investment. Então, a partir do momento em que os Emirados Árabes fincam o pé no Brasil com um clube, é natural que o pessoal do Catar também tenha interesse de se fixar por aqui, para que essa rivalidade se mantenha por aqui, para que o Catar não tenha desvantagem nessa disputa que é sempre muito grande com o pessoal dos Emirados Árabes Unidos. Se não for com o Atlético, imagino que a Qatar Sports Investment mais cedo ou mais tarde estará adquirindo um clube no Brasil. Quem ganha são os times daqui. Muita coisa boa vai aparecer em termos de SAF e investimentos internacionais nos próximos meses, você não tenha dúvida disso. Bora falar agora sobre um novo caso de indisciplina no Cruzeiro. Contei para vocês na semana passada que o Bidu havia ficado fora do jogo entre Cruzeiro e Vasco, porque o lateral esquerdo, na véspera do confronto, havia se atrasado em 1h30. O Cruzeiro decidiu puni-lo, afastando o atleta do jogo. Também existia a possibilidade de o Bidu não enfrentar a Ponte Preta, ele foi relacionado, então vai estar à disposição do Pesolano para a partida dessa quarta-feira.
Nessa terça-feira, algumas horas atrás, o Cruzeiro divulgou uma nota oficial revelando que o Jajá, atacante que pertence ao Atlético Paranaense e que já viveu boa fase com a camisa do Cruzeiro desde o início da Série B, não vai para o jogo. A nota afirma que o Bidu tem, ou melhor, que o Bidu não, que o Jajá tem tido problemas com atrasos em treinamentos. E preste atenção que o atraso aparece no plural, atrasos, tá? Então o Jajá vai ficar fora desse jogo, como já havia acontecido na rodada passada. Estou atrás de mais detalhes e informações para entender o comportamento do atleta. Paulo Pezzolano, excelente treinador, tem tentado, na medida do possível, manter a disciplina de um elenco que já, obviamente, até pelo acesso de forma antecipada, aos pouquinhos vai se acomodando. Cruzeiro que pode se sagrar campeão brasileiro nessa semana, nessa sexta-feira. O título da Série B será confirmado se o Cruzeiro vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli nessa quarta e se na sexta o Bahia e o Grêmio forem derrotados. O fechamento dessa rodada, às 6 rodadas do fim, seria um título absolutamente antecipado. Bora falar agora sobre São Paulo e Independente Del Valle, a final da Sul-Americana, confronto marcado para o próximo sábado. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, vocês queriam saber a respeito de venda de ingressos, como é que era parcial. Conmebol não divulgou parcial, conversei com gente da Conmebol, conversei com gente do São Paulo, ninguém tem esse número, mas a expectativa é das mais baixas, existe enorme pessimismo. O estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, tem capacidade para 57 mil pessoas. E a preocupação é de que não tenham nem 20 mil torcedores. A participação de torcedores do Del Valle vai ser das menores. O Del Valle só pediu 1.500 ingressos. Já o São Paulo ficou com quase 27 mil ingressos. Mas as dificuldades em relação a voos são poucos e extremamente caros. E a distância entre São Paulo e Córdoba são enormes adversários. Uma caravana de ônibus de torcedores do São Paulo já saiu, mas é bem difícil você lotar um estádio apenas com ônibus. E o São Paulo vai tentando convencer seu torcedor que tem um poder aquisitivo para embarcar. Outra dificuldade de fretar voos. O São Paulo também pensou em uma série de pacotes, mas teve muita dificuldade na hora de reservar aeronaves. São poucas e com valores extremamente altos. Até por isso existe o risco de a gente ter um estádio bastante vazio numa cidade que pouco respira futebol, especialmente quando um adversário é do Brasil e outro é do Equador. Detalhe importante: Conmebol ainda baixou os ingressos para esta temporada. Na decisão, o valor mais baixo do ingresso, o valor de ingresso cobrado para torcedores de São Paulo e Del Valle é de $57 ou R$306. Na final do ano passado, em Montevidéu, que reuniu Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, o ingresso saía a $100. A expectativa da Conmebol era de lotar ou de ter 70% do público na decisão desse ano. Isso não será possível. Prometo ficar de olho nessa história. E se pintar qualquer parcial, vou contar pra vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta a partir das 7h30 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!